Olá, meus amores, eu sou a Tatá Velasco, seja muito bem-vinda ao meu canal Empreendedoras da Noite, onde a gente sempre vai estar falando sobre o universo dessas profissionais que muita gente não conhece. E se você está chegando agora, aproveita e senta aí pra gente bater aquele papo legal, tá bom, gente? Gente, hoje eu fiz um vídeo, inclusive eu tô até sentada aqui, viu, linda? Senta aí no seu sofá, já aquela coisa, né, linda? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo, dicas de como você pode construir um relacionamento saudável, tá? E bem respeitoso aí com seus clientes, tá bom? Então bora lá, gente. Eu acredito que o respeito, ele é em base, assim, principalmente quando a gente fala de cliente, quando a gente começa a ter empatia pela dor do outro, pela limitação do outro. Às vezes o que é fácil pra gente, e a gente já tem como experiência e também educação, muitas pessoas não têm, né? Não tem a mesma educação, não tem o mesmo conhecimento, evolução. E aí às vezes a gente tende ao quê? A menosprezar, né? Ou a excluir, ou a olhar feio, né? Porque às vezes a pessoa não tem o mesmo jeito que você, ou que não tem uma educação que você acredita que seja válido, né? Então, assim, a gente tendo empatia com o próximo, entender que muitas das vezes aquela pessoa às vezes está buscando algo, tá? Às vezes está com um vazio muito grande dentro e que ela vive buscando algo, é a ausência. Por que eu tô falando isso? Porque na minha jornada dentro dessa profissão, eu tive uma impressão que a maioria dos clientes, ou vou até me arriscar aqui, falar todos, que iam buscar essa profissão era pela falta. Ou era falta de sexo, falta de carinho, falta de atenção, conversa, ser ouvido, acolhido, ser visto, que seja ser visto. Então, assim, gente, é só o fato também de ter alguém ali me dando atenção. Então, eu sempre vi a maioria dos clientes com uma grande falta, uma grande ausência. A maioria que está dentro, né, procurando esse serviço dessas profissionais, normalmente é uma falta mesmo, assim. Eu sempre percebi que meus clientes era tudo assim. Sempre estava faltando alguma coisa. Como qualquer outro, assim, gente, como qualquer outra pessoa comum. Mas por a gente estar falando dessa profissão e de sexo em si, eu acho que a falta era muito maior. Então, os clientes, por exemplo, às vezes procura só o sexo porque não tem sexo em casa, então procura um alívio mais rápido. Então a intenção final desse cliente não é, ele não se vê como uma traição, mas ele vê como uma salva-vidas, para ele se sentir um pouco mais vivo, né? E vem assim, a falta do sexo em casa, às vezes é casado e aí não tem sexo, aí procura. Às vezes é só a falta de desabafar. Por quê? Porque ele tem um cargo onde esse cargo é de muito poder. E às vezes ele não pode fraquejar na frente das pessoas do trabalho, da família, dos amigos. Então ele sempre tem que fazer aquele peito muito macho alfa. Então às vezes ele vai para desabafar, para poder ser ele um pouco, sabe? Porque às vezes a essência dele é mais sutil, é uma essência doce. E aí, o que acontece? Quando ele está numa posição de poder, ele tem que sempre estar armado, né? Sempre nessa posição de chefe, né? Mas o chefe, ele também tem limitações, ele também tem tristeza, emocionais, enfim, tem problema com racional muito em excesso. Então ele vai lá para essas profissionais justamente para conversar, para desabafar. Às vezes nem é sexo, às vezes é só o fato de conversar com alguém estranha que não vai criticar ele, ou que vai achar a atitude dele uma atitude fraca, ou que vai ver ele como um fraco, sabe essas coisas? Então, eu vejo essa profissão como cada um vê de uma forma, mas no meu ponto de vista,
quando eu falo assim dos clientes, eu vejo como uma falta. E quando eu percebo uma falta, eu acredito ser muito sábio você perceber essa falta. Por quê? Porque é onde você consegue, você como profissional, tentar solucionar, mesmo que brevemente, solucionar ou pelo menos levar um pouco de alívio ou até mesmo de conforto emocional para aquele cliente. Entende? Mas isso, gente, a gente tem que pensar que tempo é dinheiro, porque a gente também está falando aqui de negócios, né? A gente também não pode misturar tantas coisas. Porém, a forma que eu sempre trabalhei foi assim: dentro da minha casa, eu posso ter o problema que for, mas quando eu saía para trabalhar, eu deixava os problemas aqui e ia trabalhar. Às vezes era difícil. Tinha vezes que eu ia no banheiro chorar, porque eu não conseguia. Mas a maioria das vezes eu deixava aqui e ia trabalhar. Por quê? Porque eu acredito que essa profissão foi feita também, dependendo da profissional, como grandes cuidadoras. São cuidadoras, elas cuidam das pessoas. Pelo menos eu agi dessa forma porque eu cuidei de milhares de pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas eu não vou me recordar, mas eu acredito que muitas delas lembram de mim de alguma forma. Se não foi pelo sexo, foi pela conversa, foi pela sessão de psicologia, assim, tipo a sessão que eu faço de psicóloga, porque a gente ouve e também aconselha, fui uma grande conselheira, ou até mesmo pessoas que uma vez eu escutei, né? Foi uma vez que estavam querendo se separar, né? O marido e mulher, ele queria se separar da esposa. E através dessa técnica que eu usei ali com ele voltou da próxima vez e falou assim: eu queria te agradecer, porque graças àquela conversa que a gente teve, eu não me separei. E hoje eu tô muito bem com a minha mulher. Então só isso é transformador, né? Então assim, essa técnica que eu falo pra vocês, gente, é que eu nunca fui de falar assim, realmente, a sua esposa tá errada mesmo, né? Ou o seu chefe é realmente ruim. Por quê? Porque a gente tem que observar o que a pessoa fala do outro. Por exemplo, quando vem um cliente e fala assim, porque minha esposa não faz nada de sexo, não me dá um carinho, não me dá atenção, não me dá isso, e eu faço tudo, né? Tem aquele cliente que fala assim, você já viu, linda? Eu faço tudo, cara. Eu pago as contas, eu dou presente, sei lá, eu faço isso, eu faço tudo. E aí quando você vai ver, ele não faz tudo assim, né? Por quê? Porque ele tá apegado a achar que só pagar a conta segura a mulher em casa, né? Segura a alegria da mulher, né? E aí você, em vez de você julgar, né? E falar assim, realmente a sua esposa tinha que fazer isso ou aquilo. Em vez de você fazer esse processo, você faz a pergunta. Por isso que eu acho que tem que ser muito ligeira. Acho que depois que você tem um contato mais assim com o humano, que você começa a conversar com muitas pessoas, você vai começando a aprender a lidar com elas de uma forma diferente da outra. E aí, às vezes você faz uma pergunta assim, tá, você tá falando que você faz tudo aí, né, lindo? Lindo, né? Você fala, ô lindo, você tá falando que faz tudo aí, né, pra tua esposa, que você faz suas coisas. Mas, cara, e a atenção? A mulher gosta de se sentir valorizada, né? Mas eu dou presente pra ela, tá? E aí, você dá presente todo dia? Mas é assim, você dá o presente e nada? Você acha que só o material compra a felicidade de uma pessoa? Porque ela guarda no armário? Sentimento não é guardado no armário não, bem. Né? Então, assim, aí você começa a conversar com a pessoa, né? De maneira que não critique-o. Mas assim, cara, você já parou pra pensar assim que de repente tá faltando o quê? Você pegar na mão da sua esposa e falar assim, cara, eu tô aqui, eu sei que você tá cansada, eu sei que tá complicado aí com o teu chefe, com as tuas coisas, você quer conversar, né? Ou senão ela começa a gritar lá, você olhar no olho dela e falar assim, eu te amo, eu sei que você tá nervosa, mas eu te amo. Assim, você tá bem? Então assim,
Aí você começa a dar esses pontos, fala isso, fala aquilo outro, e rapidamente a pessoa já fala, cara, é isso, nunca parei pra pensar nisso. Às vezes você fala uma frase, a pessoa já pega e fala, cara, eu vim aqui só pra escutar essa frase. Caraca, era isso, é a chave que eu tava precisando. Entende? Então, às vezes a gente acha que assim, né? É só sexo, é essa parada, assim, esses negócios e tal. Mas às vezes a gente é curadora. Uma empreendedora da noite, ela nada mais é do que curar ou tapar os buracos, né? Ou no sentido assim, como que eu posso dizer? Tentar suprir ou dar um pouquinho daquele momento, né? Um pouco de prazer, um pouco de motivação. É isso. Então, assim, essas dicas que eu falo de construir um relacionamento com os seus clientes com respeito, é você respeitar que ele também tem limitações, que ele também tem apuros. Não é porque ele é homem que ele é fortão, que ele tá forte o tempo inteiro. E se ele tá te procurando é porque ele tem uma limitação. E às vezes não é só sexo. Entende? E mas como que você faz isso, né? Ah, tá, mas esse negócio aí de psicólogo, de ficar ouvindo o cliente. Lembrando, gente, que vai ter cliente aqui ouvindo. Se essa profissional, né, assim como eu, vou falar de mim, né, gente, de mim aqui. Todas as vezes que isso aconteceu de eu dar esse momento, doar esse momento de dedicação a esse cliente, de ouvi-lo, de analisar e de tentar dar uma solução para ele, lógico que gerava um tempo. Lógico que eu já estava muito rápida nisso, gente. Às vezes era muito rápido fazer isso. Às vezes a pessoa é assim, ó. A pessoa faz uma enxurrada de coisas. Você pega duas, três ali, já constrói uma solução e fala assim, cara, você já pensou nisso? Não, então daqui pra frente você vai pensar e depois você vai me falar o que vai acontecer. Peguei esse gancho, já volto pro profissional. Se eu vejo que ele é uma pessoa que já leva a mente, fala assim, cara, eu vim aqui só pra isso, pra buscar mesmo um alívio emocional, mas tá aqui, ó. Normalmente sempre isso aconteceu, tá, gente? A maioria das vezes que eu dei esse conforto pra pessoa, a pessoa pediu meu Pix, ou ela mesmo tirou do bolso, ó, me dava o valor do meu programa do quarto. Né? Quanto que você cobra o programa? Tal? Tá aqui, ó. Eu não vou subir hoje, mas o seu cachê tá aqui, porque eu sei que você ficou aqui 1 hora. Né? E você precisa trabalhar. Bom, esse é o comum, tá bom, gente? E algumas pessoas que não foi o comum, o que que eu fiz, né? Tentei reverter. Dei a solução? Dei. Agora vamos falar de você, vamos falar de negócios, né? Que vamos pro quarto, vamos se divertir, vamos fazer algumas outras coisas. Olha, eu realmente não tô afim, caso o cliente fale isso. Não tem problema. Mas eu gostaria, se o cliente não se prontificar, eu mesmo me prontifico. Né, gente? Eu mesmo. Tem muita gente que tem dificuldade de falar assim, eu queria uma caixinha com esse tal. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Primeiro porque o meu tempo é dinheiro. E eu o ajudei. E dentro do trabalho, mas você ajuda com querendo algo em troca? Dentro da boate, sim. Porque eu trabalho por hora. E se eu não trabalho por hora, eu perco o meu dinheiro. E eu acabo fazendo o quê? Perdendo o meu dia. E o meu dia vale dinheiro. Por quê? Porque às vezes eu paguei gasolina, ou paguei Uber, ou paguei a maquiagem, ou paguei o cabelo, ou paguei o meu tempo, enfim. Então eu não tenho problema nenhum de falar assim, olha, meu amor, eu fico muito feliz. Você pegou o gancho, aprendeu, agora você vai fazer, colocar em prática lá dentro da sua casa, na sua vida. Você vai, crescer com isso que eu te passei. Agora eu preciso da minha parte, porque assim eu acredito que uma mão lava a outra, né? Se eu pude de alguma forma te fortalecer na sua dificuldade, me fortaleça na minha dificuldade, né? Porque eu estou aqui a trabalho. Então aí a pessoa vai ali, gente, a maioria foi difícil falar não pra mim, viu? Foi difícil. Mas acho que é por conta da reciprocidade, sabe? De um é assim, olha, você tem a sua necessidade, eu tento te ajudar com a sua necessidade, você tenta me ajudar com a minha, e uma mão lava a outra e tá tudo legal? Show! Fechou, legal, bacana. Entende? É isso. Mas não vem com aquele papo, né, gente? Que, mas ser interesseira dentro do meu trabalho, sim, como qualquer outro profissional.
Eu tô ali para trabalhar, não tô ali para ficar fazendo sala para ninguém, né? Então, assim, respeito a gente tem que ter com o próximo, desde que esse próximo também me respeite. E assim como ele tem as limitações, eu também tenho as minhas. Assim como ele tem as necessidades dele, eu também tenho as minhas necessidades. Entende? Então, assim, eu sempre procurei trabalhar a energia de que aqui eu dou, aqui eu recebo. Entende? Essa energia assim, daqui eu dou e aqui eu recebo. Por quê? Porque eu dou aquilo que a pessoa precisa. Uma profissional, às vezes ela fala assim, tem profissionais que é muito papum, quero dinheiro, calcinha no chão, tá. Pronto. Dependendo do lugar, legal, você tá na rua, por exemplo, dinheiro na mão, calcinha no chão, vai, é só papum, porque eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, né? Enfim. Agora, às vezes você tá numa boate onde tem bebida, onde tem música, e aí você quer fazer um atendimento um pouco mais prolongado, aprenda a fazer esse atendimento mais prolongado. Gente, não é porque eu tô lá sentado com a pessoa que eu não vou receber por isso. Alguma coisa eu vou receber. Às vezes eu tô intencionada, assim, né? Às vezes eu não tô. Eu falo assim, cara, senta aí, tô fumando aqui, tô não sei lá, tô bebendo meu drink. Você tá aí, fica aí fazendo figuração e a gente conversa. Mas sempre eu vou estar intencionada diretamente assim, vamos tentar reverter isso, converter isso, né? Converter em vendas, em dinheiro. Mas assim, jamais eu vou converter isso em dinheiro sem eu poder proporcionar algo para aquela pessoa. Se ele veio buscar sexo, eu vou proporcionar o melhor sexo que eu tenho. Se ele tá precisando de carência e eu puder suprir a carência dele, darei ele ou um bom carinho ou uma boa conversa. Então, eu recebo, mas sempre dando algo em troca. Então, aqui eu dou e aqui eu recebo. Então, às vezes eu brigava muito, porque eu falava assim, se eu dei, eu quero receber. Mas eu dei meu tempo, quero receber. Eu brigava bastante com isso, brigava mesmo. Por quê? Porque eu dou de coração, gente. Muitas das vezes eu dou muito para a pessoa. E quando a pessoa não reconhece isso, sabendo que ela levou um benefício, né? Que eu dei a ela o benefício e ela está me negando o meu benefício, né? Que seria o meu tempo, enfim, eu brigo. Eu brigo. Eu brigo. Por quê? Porque quem quer conversar de lá pra cá, sei lá, vai pra balada. Dentro do meu trabalho, quem faz o meu trabalho sou eu, né? Porque, tipo, mas e se o cliente reclamar pro gerente? Eu quero que chame o gerente, o dono, quero que chame meio mundo. Eu sempre fui assim, gente. Tipo, eu nunca quis omitir nada, porque eu sempre tava assim na minha razão, no sentido assim, cara, eu estou dando a você. Eu dei a você o meu melhor. Então, o mínimo que você tem que me dar é exatamente o tempo que eu fiquei aqui. É só isso. Né? Até bebida, às vezes eu evitava pedir, porque eu falava, cara, eu só quando eu tava com muita sede mesmo, sabe? Mas enfim, quando dava comissão, ainda fazia muito dinheiro com a comissão. Depois que não me deu comissão, eu não movia uma palha pro cliente comprar as coisas. Entende? Porque eu acho que uma mão lava a outra. Se o dono da boate quer que a garota venda bebida para eles, porque eu acredito que a empreendedora da noite dentro de uma boate são as que mais vende bebida, né? Eu acho que você tem que receber uma comissão por isso. Porque tudo que eu dou, eu recebo. Se eu não recebo, eu não dou. Entende? Então, assim, a gente vai fazendo ali, mas você tá vendo que não tem retorno? Eu faço só a minha parte, né? Enfim. Então, assim, gente, respeito ao cliente, para você ter esse vínculo com o cliente, o legal é primeiro você entender que todos nós temos limitações, assim como os clientes têm. Então, criar um bom vínculo respeitoso e também saudável é você sempre estabelecer, tipo, limites no sentido assim, cara, eu te respeito. Eu não critico as suas dores, também não critico quem está na sua vida. Eu posso te dar o quê? Fazer perguntas para você, para que você reflita sobre a sua situação, mas que eu vou opinar de falar assim, faz isso ou faz aquilo, sem viver na tua pele, isso eu acredito que uma profissional não deva fazer.
embora sejamos muito sinceras, mas eu acredito que é mais legal, de repente, você fazer 2 pesos e uma medida. Olha, você me contou, né, por exemplo, você me contou que dentro dessa situação existe este ponto e existe este ponto, certo? Qual desses pontos você vê mais? Qual que é esse ponto que você vê mais? Qual que desses pontos que mais te incomoda? Esse? Então tá, então pegamos 5 pontos desse e aí, tem esse ponto. O que dá para eliminar? O que dá para fazer? Então assim, você vai construindo na imagem dele até que ele encontre o fio da meada. Entende? Então assim, não dou a solução e escolha. A solução quem dá, assim, eu posso dar essa solução, mas quem escolhe não sou eu. Eu não vou escolher para ninguém. Né? Quem tem que escolher, tem o livre-arbítrio é ele, mas fazendo essa pessoa pensar, né? Então, respeitar para mim é assim, não se intrometer na vida do cliente. Eu acho que isso é uma regra base. Não se intrometer. Por exemplo, o cliente, a mulher traiu. Por que traiu? Eu não vou passar a mão na mão, eu não vou passar a mão na cabeça de cliente. Por que traiu? Como que era a sua vida? Ah, mas eu trabalhava muito, só chegava e dormia. Então quem deu pano para traição? Ah, mas você... Não coloque a culpa no outro, sendo que essa culpa pode ser às vezes sua. Por ausência. Ou porque você estava mais fora do que dentro. Ou porque de repente você estava lá na boate enquanto ela estava com o outro. Tá com o cotovelo doendo? Sendo que você fez a mesma coisa? Então assim, a sinceridade às vezes dói, mas às vezes ela percebe. Fala, cara, eu fiz, tem razão, né? Então, e aí quem tá nessa? Vai perdoar e vai seguir numa boa ou você vai separar? Essa questão não sou eu, mas a profissional, gente. Por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes o papel de uma profissional é de construir ou desconstruir. Construir e desconstruir é algo que pode fazer a diferença. A diferença. E vocês aí, vocês sabem que a gente, como profissional, dependendo do nosso enigma, assim, daquela coisa, a gente tem um poder de persuasão sobre o homem, assim, de ele fazer uma decisão errada, também é assim. Então, quem é você para o seu cliente? Você tem sido uma pessoa realmente que faz a diferença ou é só aquilo, papo e tchau? Entende por quê, gente? Porque o mundo dá voltas. Às vezes você trata mal um cliente aqui, aí chega amanhã, o cliente volta. Ah, mas ele não subiu comigo aquele dia. Pode ser que ele suba com você hoje. Entende? Já aconteceu comigo N vezes, gente. A pessoa não subiu comigo naquele dia, mas eu tratei ele assim, ó. Mãe Maria, assim, sabe aquelas coisas que você trata assim de um jeito? Não vai ser hoje, amor, mas amanhã ainda você vai sair comigo. E é dito e feito, papum, saiu. Entende? Então, saudável, vamos falar de saudável? Saudável nada mais é do que esse respeito de você não opinar na vida dele, mas também poder auxiliar, né? E quando você... Outra coisa, gente, quando a gente não sabe a resposta, seja humilde e fala, olha, eu não posso te ajudar com isso. Isso é uma coisa que só você pode auxiliar, só você pode decidir. Ah, eu não posso. Não, isso daí... isso daí já não tenho nada, não dá, né? Enfim, ajudar quando quando não pode e pronto, né? Então é basicamente isso, as dicas que eu tenho pra você, ó. Pra você ter um relacionamento legal com os clientes, respeite a todos, converse, ouça, analise e tente solucionar. Solucionar, gente, não é você pegar e resolver o problema, não. É você trazer opções para que a pessoa possa pensar nessas opções. Por exemplo, você tem que escolher entre 3 coisas. Dê 3 opções para a pessoa. Você escolheria verde, amarelo ou azul? As situações. Você prefere continuar sofrendo? Você prefere
pensar sobre isso ou analisar os fatos. Enfim, é um exemplo, mas sempre construindo após ouvir. Ouça muito bem. Gente, acho que é a coisa mais assim que eu fiz na minha vida. Ouvir, ouvir. Cara, acho que é por isso que hoje eu falo tanto. Eu falo. Porque eu passei praticamente o processo da minha vida inteira só ouvindo. Ouvindo problemas, ouvindo pessoas, né? Dificuldades, o lixo de cada pessoa vindo para mim. E eu tentando ali em resolver aquele problema. Sabe que você está numa continha de matemática e você fala assim, 2 mais 2 é 4, mas e 4 e 2, já aí coloca um 1 e depois 2. Vixe, agora já bagunçou, e agora quanto que vai dar essa conta? Porque o cubo aqui já foi pro saco, né? Tipo, sabe isso? Tipo, é tipo isso, sabe? Assim, cara, eu escutei minha vida toda tentando solucionar problemas, até que um dia eu percebi que era a hora de resolver o meu problema, né? Que louca. Ai, linda. Acho que é processos incríveis na vida. Mas assim, essa profissão é uma profissão muito. É, pra mim, tô falando pra mim, gente, foi muito rica em conhecimento sobre humanos, né? Porque, cara, tanto de problema que eu já ouvi, diversos, tantos engraçados como estranhos, como completamente